Olá, pessoal. Boa tarde aos brasileiros, boa noite aos portugueses, nossos irmãos portugueses. Eu sou o Fernando Nishiyama, tá? É uma satisfação muito grande estar abrindo esse nosso esse encontro, né? Eu estava muito ansioso por ouvir essas duas pessoas que eu tenho muito carinho, né? Muita estima, são a doutora Vanessa Alfiero, né, doutora? Dr. Paulo Guerra, de Portugal, e essa nossa parceria e nosso intercâmbio Brasil-Portugal, Portugal-Brasil. Eu aproveito para agradecer a Sofia e a Tereza por estarmos, né, juntos nessa caminhada, e a minha querida parceira e amiga Helena, né, juntos aqui. Doutora Vanessa, doutor Paulo, uma satisfação tê-los aqui. Eu não vou me alongar mais, porque nós queremos ouvi-los, ok? Muito obrigado, gratidão por tê-los, por ter aceitado o nosso convite. Helena? Boa noite, boa tarde. Eu faço as minhas palavras do Fernando. Queria agradecer a presença de todos e todas. Agradecer ao doutor Paulo e à doutora Vanessa por estarem aqui conosco nesse evento, que é muito significativo, porque, inclusive, a música que nós escolhemos, que se chama Ex-Amor, fala exatamente das mazelas de um relacionamento que terminou e que deixaram marcas, e muitas vezes quando a gente termina um relacionamento, a gente vai com aquele caderno preto e a gente só lembra daquelas coisas ruins que aconteceram. E que durante tantos anos, muitas delas a gente conseguiu conversar, a gente conseguiu ressignificar, e muitas vezes a gente não dá conta, a gente não consegue resolver, e aí então o Estado tem que interferir nas relações privadas. E como é difícil, né? Eu fico me perguntando se eu conseguiria, falando até com a doutora Vanessa, eu falei como deve ser difícil estar nesses sapatos do doutor Paulo e da doutora Vanessa para resolver questões, né? Que as pessoas, se tivessem inteligência emocional, se tivessem inteligência relacional, poderiam resolver por elas, porque melhor atenderiam as necessidades de cada família. Então, é uma função desafiadora, e eu queria que o doutor Paulo e a doutora Vanessa recebessem não só um abraço de reconhecimento por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, mas também por essa função tão digna, com tanta dignidade que vocês exercem. Então, minha gratidão, e eu passo para a Sofia e para a Tereza. Bom, eu só tenho 3 coisas a dizer. Boa tarde a quem está no Brasil, boa noite a quem está em Portugal, e vamos ouvir o Dr. Paulo e a Dra. Vanessa, que são extraordinários e que eu não vou roubar nem um segundo ao que eles têm para dizer. Começamos por ordem de idades e, portanto, começa o Dr. Paulo. E depois ouvimos a Dra. Vanessa e eles entendem-se um com o outro. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois. Sofia, está-se a ouvir bem? Muito bem, eu ouço muito bem. Muito bem. Eu vou só projetar. Muito boa noite, então, boa tarde, conforme a hora que nos estão a ouvir. Muito obrigado, doutor Fernando, muito obrigado, doutora Helena, muito obrigado, doutora Teresa, muito obrigado, doutora Sofia, muito obrigado, doutora Vanessa, minha cúmplice dos afetos. O meu nome é Paulo Guerra, sou juiz, mas considero-me, sobretudo, trabalhador da infância. E hoje, perante vós, neste webinar noturno para mim, fim de tarde para os meus irmãos brasileiros, eu quero situar-me
mas enquanto juiz da infância e não propriamente da família. Também, obviamente, irei falar de direito da família, mas vou-me situar muito na questão da infância. O dado indiscutível para início de conversa é ir aos poetas. Martinho da Vila, Simone, estiveram a iniciar este webinar e eu trago aqui Mia Couto, um escritor moçambicano, que escreveu que quem sabe de certezas não é o poeta. O mundo que é nosso é sempre tão pequeno e tão infindo que só cabe em olhar de menino. E a minha vida como juiz é feita de facto de rostos, de faces. Trago-vos aqui 2 rostos. Vamos começar vamos lhe chamar o João, que é um jovem acolhido com 16 invernos, que eu visitei um dia num centro de acolhimento, aqui em Portugal, para o qual o mandei, e que me escreveu isto para um processo. Ao colo, umas palavras, uma boca, uma floresta que dava vida à lua, e um círculo elegante rendeu o sol. Desfolha a noite, salsa lábios, lá dentro a lua não fala, porque não abro os olhos e desperto. Afinal, por que é que eu estou aqui? Foi a pergunta que ele me fez, a mim, juiz, que o residencializei e que, enfim, o fui mantendo, embora percebendo o seu talento para a poesia. Muito cedo o inscrevi nos Jogos Florais aqui da cidade de Coimbra. Enfim, ele esteve durante algum tempo num centro de acolhimento e hoje posso dizer com muito orgulho que o João é carpinteiro na cidade de Coimbra e várias vezes passo por ele. A segunda menina que eu vos quero chamar chama-se Melanie. Conheci-a em Lisboa, quando estive num Tribunal de Menores de Lisboa, em 96. Eu era um aprendiz de mago das regras. Ela tinha nome de ilha, de Bruma, e a sua pouca idade era já sinónimo de ignomínia. Andava com a mãe e com o irmão, de pensão em Lisboa, mãe esquizofrénica, enfim, levando os seus filhos pela sua loucura. Tratei do seu problema, mais tarde a Melanie escreveu-me da ilha, porque encontrei-lhe, eu e a Santa Casa, encontramos-lhe um pai na Noruega. Ela foi para a Noruega com o seu pai e ela nunca mais me largou. Fazia primaveras a 7 de dezembro e sem querer mentir, durante 7 ou 8 anos recebi sempre um postal de Natal da Melanie. E acredito que ela vai fazer mais primaveras do que invernos. E o ponto da situação neste momento em Portugal, e eu direi no mundo civilizado, é este. Vão ouvir da minha boca a palavra criança. Nunca vão ouvir a palavra menor. A palavra menor é uma palavra mal cheirosa. Vamos substituí-la por uma palavra perfumada chamada menor. A palavra menor foi uma palavra que é uma ficção jurídica que foi inventada por todos aqueles que fazem leis. Prefiro-a criança. Criança hoje que é sujeito de direito e de direitos. Já passou a hora de todos nós dizermos às crianças, como diziam no meu tempo e se calhar no vosso, primeiro cresce e só depois aparece, mas é a hora de dizer a uma criança, aparece e cresce connosco. Parafraseando Albert Camus, eu direi às crianças, não caminhes à minha frente, porque posso não saber guiar-te, não caminhes atrás de mim, porque posso não saber guiar-te, caminha a meu lado e sê meu amigo. Isto foi uma reportagem que uma revista há mais de 15 anos fez uma reportagem sobre um juiz da infância e tirou uma fotografia no Jardim da Estrela com um juiz da infância a falar com uma criança na minha fase Harry Potter, que é talvez das melhores recordações que tenho quando fui a um centro de acolhimento em Portugal, em Lisboa. Eu tinha estes óculos que me faziam, enfim, levemente aparentado com o Harry Potter, e a primeira coisa que o João, vamos lhe chamar assim, quando me abriu a porta do centro de acolhimento, com uma surpresa na sua carinha, foi dizer, está a chegar o Harry Potter. E aquele momento, acreditem que nunca mais me largou. Encontramos estas crianças numa página do seu livro da vida. Estas crianças querem um dia ser do tamanho da sua sombra.
Contudo, nem sempre as suas vidas são fáceis. Dizem que a vida é da cor que a gente pinta, às vezes é branca com bolinhas negras, e esta é a infância dos direitos e, enfim, das mundividências, da beleza da infância, de facto não desvalida, mas por vezes é negra com pintas brancas. O Ezequiel nasceu um rapaz saudável em 2010, isto é um caso real, Portugal, teve azar, nasceu numa família que pôs as crenças pessoais acima do conhecimento e a família não o vacinou. Em 2012 apanhou meningite. A família decidiu tratá-lo como produtos naturais, em vez de o levar ao médico. O menino foi ficando cada vez pior e 19 meses após ter nascido, o Ezequiel morreu. Diálogo também entre uma criança e um médico. Olá, Felipe, pareces triste? Estou um bocadinho, a minha mãe zangou-se comigo. Ah, foi? Sim. Mas como é que eu posso ajudar? Ó Luís, tu podes passar receitas? Receitas? Sim. Passavas uma à minha mãe e escrevias: o Felipe precisa de mais mimos. Um SMS enviado por um filho a uma psicóloga, caso real também. O João, de 9 anos, escreveu à psicóloga: tenho muitas saudades do meu pai, mas não posso dizer à mãe, digo-te a ti. O que é que eu faço? Se digo à mãe, ela fica triste, grita. Mas eu quero falar com o pai. Telefonas tu ao pai e dizes que eu gosto dele e tenho saudades? Por favor. Um inquérito foi feito por Maria João Leal de Carvalho, uma socióloga portuguesa que estuda a delinquência juvenil e que, quando estava a fazer inquéritos num bairro pobre do Porto, ouviu uma criança de 5 anos dizer isto a uma educadora de infância. Onde é que roubaste esse colar tão lindo? Onde é que tu roubas os teus colares? Porque esta criança, a Maria, estava habituada a ver o desvio. Caso real, caso meu, de Coimbra, esta criança era abusada sexualmente por seu pai e lançou um SOS no correio do vizinho, com esta carta. Daqui é a filha do Sr. Armindo. Eu preciso de ajuda. Ele bate-me e quer fazer sexo comigo a todo o tempo. Estou farta disto. Eu na escola já não sou a mesma coisa. Ele até já quis que eu lhe lambesse a pilinha. Eu não fiz à primeira, mas depois ele apertou-me e disse que me matava. Digam isso, seja a quem for. Eu não quero mais isso. Ajudem-me, por favor. Não aguento mais. Desculpem ter tocado à campainha, mas vai ter de ser. É a única hora que consigo fugir. Por favor, ajudem-me. Isabel. Minhas senhoras e meus senhores, o que nós queremos que todas as crianças portuguesas e brasileiras digam é que o meu passado familiar não tem necessariamente que determinar o meu futuro. Porque acredito que o passado, sendo um lugar de referência, não é e não deve ser um lugar de residência. Contudo, também acredito que quem não recordar o passado está condenado a repeti-lo. E por isso é importante saber o que é que se passou com o João e com a Maria, de forma a identificar sinais, disfunções e perceber que isto não se pode voltar a repetir. Porque se podemos ter esquecido o passado, já dizia o filme da minha vida, Magnolia, de Paul Thomas Anderson, o passado não se esquece de nós. Mas, como me ensinou o vosso Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. E é combatendo com enorme resiliência essas histórias negras da infância que podemos fazê-los ressurgir e dar-lhes de facto uma nova história. Entro então agora no segundo andamento da minha sinfonia. Vamos falar de afetos na decisão. A criança acredita numa justiça que a faça dizer verdades. Não como neste filme de François Truffaut, em que este menino diz: às vezes eu digo a verdade, mas vocês não acreditam em mim. E por isso eu prefiro mentir. Este é, minhas senhoras e meus senhores, em Portugal, o menu dos direitos fundamentais da infância em Portugal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mandamentos. Proteção da família, da criança numa família, o direito ao conhecimento e reconhecimento da maternidade e da paternidade, a educação dos filhos, que é um direito e um dever de ambos os pais que se encontram em absoluta situação de igualdade,
que a criança deve sempre ser ouvida porque é sujeito de direitos, não há discriminação entre filhos nascidos dentro e fora do casamento, a adoção está equiparada à filiação, de tal maneira que eu direi que bom seria que todos os filhos fossem adotados até os biológicos. E, finalmente, o dever da sociedade e do Estado em proteger a maternidade, a paternidade e as crianças. Estes são os 7 mandamentos do direito das crianças em Portugal. Estamos no reino e da gramática dos afetos e dos cuidados a dar a uma criança. Eu costumo dizer que um bom pai, um bom educador, uma boa mãe, é aquele que consegue aliar estas 3 qualidades: ternura, firmeza e bom trato. Conhecemos todos pais muito ternos, mas muito pouco firmes, pais muito firmes, mas muito pouco ternos, pais muito ternos e muito firmes, mas que, apesar disso, são incapazes de perceber que o seu filho precisa de uma alimentação especial, de uma educação especial, de qualquer coisa especial, que, a não lhe acontecer, podemos entrar no maltrato. E estamos, de facto, a falar de afetos. Há necessidade de constatar que a intervenção protetiva, a tutelar cível, a tutela educativa, em prol de todas as crianças, deve ser comandada pelo mecanismo dos afetos, vendo-se o sistema como um todo sistémico. Mirta Schockler disse, e eu aprendi com ela, porque tenho a humildade suficiente para perceber que não sei de tudo e tenho que olhar para outras ciências para me ensinarem mais sobre o universo chamado criança, o afeto é âncora da segurança da criança. E também me ensinaram que o amadurecimento de habilidades como o raciocínio, a memória, a atenção, a criatividade tem relação absolutamente direta com o afeto. E estou como António Alçada Batista, um grande escritor português, que escreveu que o futuro não deverá ser feito através das descobertas da ciência, mas dependerá essencialmente da descoberta dos mecanismos dos afetos. E é isso que eu me proponho fazer nestes próximos minutos. Assumir afetos nesta área é navegar em Portugal em águas da jurisdição voluntária. Sabemos que nestes processos, não estamos sujeitos a critérios de legalidade estrita, mas não esquecer que isto não é propriamente a balda processual. Apesar de estarmos na jurisdição voluntária, isto não dispensa a fundamentação de uma decisão. Na jurisdição voluntária, o Tribunal, além de ter na sua esteira a iniciativa probatória, também pode recorrer a critérios de conveniência e de oportunidade, tendo em vista a formação, a eficácia, a validade ou a extinção de uma relação ou de uma situação jurídica em certos casos. Portanto, nós fazemos aqui a distinção entre jurisdição voluntária da jurisdição contenciosa e temos aqui na voluntária a prevalência do princípio do inquisitório sobre o princípio do dispositivo. O Tribunal pode livremente investigar os factos, coligir provas, ordenar inquéritos e recolher informações convenientes. Também não estamos dependentes dos factos que forem alegados, há alguma iniciativa probatória e estes artigos que eu aqui coloco do Código de Processo Civil vêm dizer que, enfim, nas providências a tomar, o Tribunal irá adotar em cada caso a solução que julgue mais conveniente e oportuna. E a doutrina tem entendido que daqui retira que o julgamento nestas áreas pode seguir 2 critérios, ou o critério da legalidade ou o critério da equidade. E na equidade não se observa propriamente o direito aplicável naquele caso concreto, pois o juiz tem a liberdade de proferir uma decisão que, e sublinho, segundo a sua consciência e bom senso, seja mais equitativa àquele caso particular. Portanto, o juízo de oportunidade implica que a solução seja adotada no momento adequado à satisfação desse interesse. E, portanto, costumo dizer que na jurisdição voluntária estamos perante uma prevalência da discricionariedade judiciária sob a legalidade estrita e não propriamente em sentido stricto sensu, não propriamente na prevalência da equidade sob a legalidade estrita. Portanto, gosto muito mais do conceito de discricionariedade judiciária, obviamente fundamentada. Também as nossas resoluções ou as nossas decisões na jurisdição voluntária podem se modificar de acordo com circunstâncias
supervenientes e, por isso, as nossas decisões também não ganham a força de casos julgados. E até onde é que o juiz pode ir nesta área? Na lei de proteção, que é a lei que em Portugal monitoriza as crianças que até aos 18, 21 ou 25 anos, conforme os casos, estão em perigo, o direito à proteção exige-se quando uma criança se encontra em perigo porque a sua situação está desequilibrada e desajustada, pretendendo-se que o seu desenvolvimento físico, moral e psíquico ocorra de forma harmoniosa, num ambiente familiar que queremos afetivo, educativo e responsável, sem descontinuidades graves, de modo a tornar-se um cidadão de corpo inteiro e capaz de atingir o objetivo de qualquer ser humano, a felicidade. E quero chamar a atenção de Portugal e do Brasil. A felicidade, neste momento do direito português, é um bem jurídico a alcançar. Repare-se que nesta lei de proteção já se considera que uma criança está em perigo quando não recebe a afeição adequada à sua idade e situação pessoal, mesmo que tenha muito de material. Se lhe faltar a afeição, ela pode estar em perigo. O que é que está, no fundo, na base da decisão do juiz? A convicção, que é igual a convencimento. Eu e a doutora Vanessa, eu em Portugal e a doutora Vanessa no Brasil, teremos que passar de convencidos a convincentes. Convenço-me com as provas que me são trazidas, mas eu depois, na minha decisão, tenho que me fazer entender e me fazer compreender. E neste convencimento, e para que o mesmo seja correto e tanto mais próximo quanto possível da realidade, há um conjunto de provas a ponderar. São os testemunhos, são os documentos, são as declarações, são as perícias, mas direi que também as motivações jurídicas do julgar. Somos todos emoção, somos todos também razão. Na tomada de decisão, formamos impressões, temos ideias pré-concebidas relativamente a tanta coisa e é com isto tudo que temos que, enfim, chegar a uma conclusão jurídica. E para isso, dizem-nos os psicólogos que é o caminho mais curto. Às vezes, socorremos-nos daquilo que em Portugal chamamos de heurísticas. São pistas que nos ajudam a organizar e a simplificar a informação disponível com base numa quantidade menor de informação, usadas muitas vezes de forma inconsciente ou automáticas. As vantagens é que ajudam a organizar e a simplificar a informação, mas a enorme desvantagem é tornar os processos de tomada de decisão muito menos fidedignos. O que é que se faz muitas vezes habitualmente? Há uma probabilidade de erro associada às decisões, apesar da experiência, do treino e da nossa enorme conduta ética. Costumo dizer que cada autoridade só tem direito ao respeito que conquista. E eu respeito eu conquisto o respeito das pessoas para quem trabalho através do meu munus e da forma como eu exerço a minha magistratura. Estou a falar de psicólogos, estou a falar de mediadores, estou a falar de profissionais, mas também estou a falar de juízes. Exemplos destas heurísticas. Após uma primeira impressão, a tendência é para procurar e reter informação de forma seletiva, coerente com a impressão que eu já construí à partida. Reparem, há uma confiança excessiva e o risco é desvalorizar aspectos que não correspondem àquelas expectativas que nós criamos no início. E também, muitas vezes, associamos erradamente dois aspectos que podem não ter necessariamente uma relação, como, por exemplo, chorar e sofrimento. Como, por exemplo, um jornal português, há pouco tempo escreveu: tribunal absolve acusado de violação porque a vítima não gritou. Como se as duas coisas tivessem alguma coisa a ver com outra. Quantas vítimas que sofrem e não conseguem chorar. Está tão calma e sorridente, deve estar a mentir. Chora tanto e treme quando fala disso, deve mesmo ser verdade. A heurística da disponibilidade. Uma tomada de decisão pode ter na sua base argumentos que se relacionam com o facto da situação em causa fazer lembrar outros casos anteriores aos quais se acede mais facilmente em termos de memória. Isto é muito perigoso, minhas senhoras e meus senhores. Já vi muitos casos como este. Sei o que sentem. Vou julgar o caso do João
como julguei o caso da Maria há 2 meses. Outra, a da representatividade. O comportamento da criança numa dada ocasião é considerado representativo do seu comportamento em geral, e o comportamento de uma criança é classificado com base na semelhança com um caso típico. Algumas pistas fazem lembrar esse típico, mas na verdade pode não haver essa semelhança. Já percebi que este é um menino manipulador, como era a Maria de há 2 meses. Importância também dos comportamentos não verbais. Devemos estar muito atentos à forma como lidamos e falamos com as partes e também, sobretudo, com as crianças. Controlar as emoções, o tom de voz, a mímica, a expressão facial. Não demonstrar surpresa, choque, repugnância, aprovação ou desaprovação ou qualquer outra reação que possa influenciar o relato da criança. Também não demonstrar indiferença. O nosso corpo também expressa o que pensamos. Manter uma postura neutra, mas voltada para a criança, acompanhada sempre que necessário por breves verbalizações, como compreendo, mostrar empatia, mostrar atenção e respeito pelos silêncios e pelas dúvidas da criança. Boas práticas é também em momentos de relato mais críticos, a nossa postura não verbal deve ser mais voltada para a criança, acompanhada por um tom de voz suave e empático, que seja coerente com as verbalizações que se pode usar nessas situações. Uso muito esta técnica, não precisas de ter pressa, compreendo que seja difícil para ti falar sobre esta situação, mas é importante eu saber o que é que tu pensas sobre isso. E os contributos da ciência psicológica ajudam-me a perceber o que é que está por detrás da convicção de um juiz. Isto é um trabalho de uma psicóloga portuguesa, Catarina Ribeiro, que vai a Damásio, António Damásio, para explicar o processo da decisão, que envolve não só racionalidade, mas também um enorme núcleo emocional. Sendo este último perspectivado como complementar à racionalidade. Emoções e razão estão envolvidas nos processos de decisão. E os magistrados são emocionalmente condicionados nas decisões. Há que perceber como é que nós regulamos essas emoções, no sentido de tomarmos ou não decisões adaptativas, e é importante perceber até onde é que nós também nos adaptamos. Na origem da formação da convicção, diz este psicólogo Hastie, que está um conjunto de fatores cognitivos, de elementos do pensamento lógico ou dedutivo, mas também a intuição. Não é só o bom senso. Durante muitos anos em Portugal, pensou-se que era importante só o bom senso nesta jurisdição da família e das crianças. Não é só. Intuição, fatores de ordem emocional e afetiva, social, mnésica, entre outros, que deverão ser enquadrados num modelo compreensivo. E por isso, uma convicção, por exemplo, num juiz penal, é olhar para fatores associados à vítima, é para fatores associados ao arguido, é para fatores associados ao tipo de crime, ao impacto social daquele crime e também, por que não dizê-lo, importante dizê-lo, os fatores individuais do próprio magistrado que vai julgar. E Catarina Ribeiro vai buscar aqui, por exemplo, uma decisão judicial em caso de abuso sexual intrafamiliar, as várias crenças que um juiz tem. Crenças sobre o crime cometido, crenças sobre as vítimas, crenças sobre os ofensores, contacto pessoal com os envolvidos, percepção sobre a credibilidade, a minha experiência profissional passada, as minhas experiências pessoais, as minhas características pessoais, a pressão social e mediática e o imediatismo. Também, segundo ponto, cultivar afetos é também destruir mitos. Destruir o mito de que as crianças vão ficar sempre protegidas na palma da nossa mão. Os nossos filhos vão ficar sempre protegidos na palma da nossa mão. Ou então, destruir o mito de que as mães são mais preparadas do que os pais homens para cuidar de crianças. Vejam, por exemplo, aqui, como é que um pai vê o lançar o filho ao ar, e a primeira imagem é real. A segunda é aquilo que o filho vê. O filho acha-se que está na mão de um super-homem, que voa muito mais alto do que aquilo que é verdade, e a mãe então pensa que o filho vai de certeza morrer na queda, porque aquele ato é absolutamente impensável. Também a ideia de que as mães agasalham
quanto basta os filhos, as avós, então, sufocam-nos de mimo e de roupa, e o pai, uma eterna leveza, como se fosse sempre verão. Pensar também é mito, pensar que isto é só nos filmes. Há pais que amam muito, pais homens que amam muito os seus filhos, e mães que não amam nada os seus filhos. Terceiro andamento é também assumir afetos, a ideia de que a criança quer estas três coisas relativamente à situação dos pais deixarem de conviver como companheiros de vida. Quer manter ambos os pais ao leme da sua vida, quer manter o património familiar de ambas as famílias, manter contacto com as famílias, com os avós, com os padrinhos, com os tios, de ambos os lados, por quem a criança tem afeto, e finalmente manter uma vida o mais parecida possível com aquela que ela tinha anteriormente, ou seja, com o mínimo de mudança. E a lei de proteção veio dar uma ajuda a esta festa da parentalidade. Neste momento diz-se que a intervenção deve respeitar o direito da criança à preservação das relações afetivas estruturantes de grande significado e de referência para o seu saudável e harmónico desenvolvimento. Queremos prevalecer as medidas que garantam a continuidade daquilo que a lei chama uma vinculação securizante. E as palavras de ordem são vinculação segura e parentalidade positiva. O estudo da vinculação na infância é isto, os psicólogos também nos ensinam, a procura incessante que uma criança tem de uma base segura, de um refúgio seguro, mesmo que seja de um ex-padrasto, de uma ex-madrasta, que passou na vida da mãe ou do pai e relativamente à qual a mãe ou o pai deixou de ter um relacionamento amoroso. Mas aquela pessoa pode ter sido importante para ela. Falo de um tio, falo de um primo, falo de qualquer pessoa que tenha de facto esta ligação afetiva. E a vinculação na infância, o estudo é o estudo acerca de como uma certa criança desenvolve estratégias comportamentais de forma a assegurar a sua sobrevivência, a sua proteção e o seu conforto por parte das suas figuras de vinculação quando está perante uma ameaça. O que é que se regula em Portugal quando os pais se separam? É a residência da criança, cada vez mais alternada, cada vez mais, enfim, potencia-se a possibilidade da criança continuar a ter pai, continuar a ter mãe, em momentos que não são propriamente igualitários em termos de tempo, mas neste momento trabalhamos com o exercício conjunto das responsabilidades parentais. Queremos também organizar os tempos da criança, aquilo que a lei fala, mais uma palavra mal cheirosa, chamada visitas, eu gosto-lhe de chamar contactos entre a criança e o progenitor não residente, e finalmente os alimentos. A regra em Portugal neste momento é o exercício conjunto das responsabilidades parentais, só assim não é se de facto houver qualquer coisa de disfuncional num dos pais que nos leve a preferir um exercício singular. É importante dizer que os pais homens tiveram ao longo dos anos algumas posições ambivalentes. Eu, como juiz, fui vendo ao longo do tempo. Eles, durante muito tempo, não vinham a tribunal pedir, por exemplo, as residências, e hoje já estão a pedir residências e até de crianças de tenra idade, mas eu costumo dizer que eles não podem agora, de uma vez, ganhar em tribunal uma relação com os filhos que, por vezes, nunca chegaram a construir. Mas a verdade é que os pais homens estão a acordar para a parentalidade e há que acabar de vez com o binómio mãe cuidadora, pai provedor. Não é assim. Não tem que ser assim. Pai e mãe podem ser cuidadores, pai e mãe devem ser também provedores. E quando se determina a residência de uma criança, estes são os critérios doutrinais que a lei prescreve. Enfim, nós vamos buscar estes vários motivos para escolher o pai ou a mãe em termos de residência física, mas um dos mais importantes é o que está amarelo. A opinião da criança e o outro, a capacidade dos pais em promover os contactos da criança com ambos os progenitores. Isto é, evitando que um dos pais obstaculize de forma infundamentada o contacto com o outro progenitor. Aquilo que se ouve falar em alienação parental, eu gosto mais de lhe chamar
comportamentos obstaculizantes e, portanto, esse pode ser um fator decisivo para eu poder decidir por aquele pai que me dá mais garantias de não obstaculizar o contacto com o outro. Quarta situação, também eu quero assumir afetos, é fazer com que haja uma adequada e gratificante audição de uma criança em tribunal. E ouvir uma criança em tribunal não é um acidente de percurso. É um direito inalienável de toda a criança. E aqui ela não tem que ser representada por terceira pessoa. Minhas senhoras e meus senhores, pergunto em Portugal, isto é uma mera nulidade processual deixar de a ouvir ou é algo muito mais de substancial? Chama a atenção para um acórdão recente, enfim, de 2016 do Supremo Tribunal de Justiça, que vem dizer que a falta de audição de uma criança, e neste momento em Portugal nem sequer temos limites etários, afeta a validade das decisões finais dos correspondentes processos por corresponder a um princípio geral com relevância substantiva. Portanto, não é adequado aplicar o regime das nulidades processuais à falta de audição de uma criança. Não. É muito mais do que isso. É um princípio geral com relevância substantiva. Faz parte da essência dos seus direitos. Um exemplo de um tribunal de família e menores de Coimbra, o meu tribunal, o último onde eu trabalhei, já com espelhos unidirecionais, onde ouvíamos, penso eu, bastante bem, crianças em tribunal. Não queremos que as crianças sejam vitimizadas secundariamente por força da justiça. Uma audição mal conduzida transporta-nos para uma vitimação secundária. Este é um guia de audição da criança, um guia de boas práticas, que foi feito por duas psicólogas portuguesas, Ruta Agulhas e Joana Alexandre, que nos ensinam a bem ouvir uma criança. Quinto andamento, o direito a conviver também com pessoas referenciais. A lei portuguesa admite que uma criança pode ter direito a conviver também, contra a vontade dos pais, com avós e com irmãos. Diz a lei que os pais não podem injustificadamente privar os filhos do convívio com os irmãos e com os ascendentes. E cada vez mais, em 95, surgiu esta lei que permitiu esse convívio. Na altura, a primeira instância e a relação não conferiu legitimidade a estes avós para virem a tribunal pedir esse convívio. Reparem que foi só o Supremo Tribunal de Justiça, em 1998, que conferiu essa legitimidade ativa, na ideia de que a todo o direito tem que corresponder uma ação. Reparem o dado sociológico absolutamente interessante. Foram os senhores conselheiros, muitos deles já avós na vida real, que assim decidiram, tendo-se posto de uma forma empática na pele de tantos avós que desta forma viam perigado o convívio com os netos. E vejam como é que a vida real influencia a prática judiciária, gerando também enormes mudanças jurisprudenciais. Muito recentemente deu-se guarida a pretensões de outros familiares, tios, até de pessoas de referência, padrinhos. Portanto, eu poderei dizer que neste momento o artigo 1887-A do Código Civil tem que ser lido numa interpretação atualista e extensiva, extensível a todas as pessoas que se possam considerar a grande família psicológica da criança. O próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já deu lugar a várias formas de família, monoparentais, pluriparentais, homossexuais. Não terá o padrasto que criou uma criança como se o seu filho fosse direito a com ele conviver após a ruptura da relação com a mãe da criança? Terá que esperar que a saudade se transforme em sofrimento e coloque a criança em situação de perigo? E por isso, estou-me a lembrar também de um caso recente em que o Tribunal Europeu reconheceu o direito de convívio entre a criança e as famílias de acolhimento, entre a criança e um ex-companheiro ou um ex-marido da mãe, entre a criança, um caso espanhol recente, e o transexual que viveu com a mãe. E a nossa jurisprudência, portanto, tem invocado e, enfim, feito uma interpretação atualista e extensiva deste 1887-A. Finalmente, na adoção. Será que assumir afetos aqui e ali não será agir não propriamente by the law? E vou confessar aqui publicamente que já o fiz. Nascemos todos uma vez, mas há crianças que nascem duas vezes, a segunda pela adoção. Sabemos que é
hoje em dia, tratar a adoção como um mero fator de proteção é subalternizar a parentalidade adotiva relativamente à biológica. Já não é hoje um meio de proteger a criança, deve ser antes perspectivada como um recurso dos vários que integram uma política integrada de proteção à infância e juventude capaz de dar uma família a uma criança. E nós em Portugal estamos neste momento a lutar para que todas as crianças até aos 6 anos de idade, se estiverem em perigo, se forem retiradas de uma família biológica, possam ser entregues a famílias de acolhimento. Porque uma criança quer colo, um bebé quer colo, quer vinculação. Somos todos 3 mais 1 mais 3. Somos aquilo que fizerem de nós nos primeiros 3 meses do primeiro dos 3 anos da nossa vida. Tudo o que nos acontece na infância não fica na infância. O bom e o mau. E na adoção, eu queria dizer que 2 exemplos em que poderemos ser um bocadinho ousados. Temos o artigo 1980, na redação atual, que diz que neste momento uma criança para ser adotada tem que ter menos de 15 anos à data do requerimento da adoção. Pode, no entanto, ser adotado quem à data do requerimento tenha menos de 18 anos e não se encontre emancipado, quando desde idade não superior a 15 anos tenha sido confiado aos adotantes ou a um deles, ou quando for filho do cônjuge do adotante. Minhas senhoras e meus senhores, até quando é lícito permanecermos no limite legal etário dos 15 anos, como sendo a idade máxima normal para a adoção de uma criança, quando é certo e manifesto que existem inúmeras situações reais que reclamariam uma sua subida, havendo sério risco, e seguindo a atual norma que vos li, de ficarem desprotegidas muitas vivências afetivas que, podendo, já o sabemos, ser cobertas por outro instituto jurídico, seja apadrinhamento civil, seja famílias de acolhimento, se submiriam de forma mais adequada ao desenho de uma verdadeira relação adotiva de direito. Já é uma relação adotiva de facto, porque não transformá-la numa relação adotiva de direito? E já agora, que estou a falar da adoção, eu também, a propósito deste número 2, da idade, desde a idade não superior a 15 anos, tenha sido confiado, eu sei que temos entendido que esta confiança é a confiança judicial ou administrativa, mas confesso que no caso de um determinado João da minha vida, eu apliquei a confiança que entendi mais conveniente ao interesse daquela criança e passei por cima da questiúncula doutrinária e apliquei a melhor interpretação da lei de acordo com aquela criança que, para mim, merecia ter aquele homem e aquela mulher como pai e como mãe. E finalizo. Os mandamentos que costumo dar aos meus alunos que vão ser juízes, que vão ser magistrados do Ministério Público. Trata todos os que se apresentarem no teu tribunal de igual forma. Os bagos de arroz numa malga são todos iguais. Os do topo são os primeiros a ser comidos, mas os do fim também o são. Sê rápido nas tuas decisões. Se deixares o chá no bolo muito tempo, ele amarga. Esquece os teus ódios e os teus amores. Lembram-se das heurísticas. Lembram-se dos preconceitos que temos relativamente a tanta coisa na vida. Quando saís para o tribunal, deixa-os no jarrão da entrada. Quando regressares, ainda lá os encontrarás. Estuda todos os dias. O saber cabe numa caixa, mas se nela nada guardares, nada acharás. E eu, como juiz de infância, tenho que ler muito de psicologia, de medicina legal, de sociologia, sobre quem é uma criança, o que é uma família. Mantém o teu equilíbrio. Se puseres demasiadas flores na jarra, ela perde a harmonia e poderá tombar. E, finalmente, o essencial. As aparências, minhas senhoras e meus senhores, quer no Brasil, quer em Portugal, quer no mundo inteiro, são enganadoras. Às vezes, no prato mais bonito, na família mais Benetton, serve-se a pior das refeições. E às vezes, naquela que dizem que é a família disfuncional, a família amarga, às vezes naquele que é o caco falhado, há ternura a rodos. E para se ser magistrado, técnico, advogado, trabalhador da infância, se eu fosse cozinheiro, que não sou, eu vos darei esta receita. 500 gramas de conhecimentos jurídicos,
Apesar da jurisdição voluntária, precisamos de lei, precisamos de rigor jurídico. 500 gramas de conhecimentos sobre as etapas de desenvolvimento de uma criança. Ouvir uma criança de 4 anos é diferente de ouvir um jovem de 16. 500 gramas de bom senso. 350 gramas de capacidade de ouvir. 300 gramas de ponderação. Uma enorme pitada de distanciamento em relação às situações. E a disponibilidade é quanto baste. Todos estes ingredientes são insubstituíveis. Não podem ser usados quaisquer outros parecidos, mas de qualidade inferior. Devem, além do mais, ser usados com muito cuidado, conforme o destinatário em concreto da receita. Lembram-se? O princípio do superior interesse da criança. Eu gosto mais de lhe chamar o princípio do melhor interesse da criança. Já sei que é superior. Quero saber qual é o melhor interesse para o João. É continuar com o pai? É ir para a mãe? É ir para uma adoção? É ir para um apadrinhamento civil? Por isso, todas as receitas são como as nossas impressões digitais. Únicas e irrepetíveis. Colocam-se numa taça os 500 gramas de conhecimentos jurídicos. É a base. Sem ele nada faço. De seguida juntam-se os 500 gramas de bom senso, os 500 gramas de conhecimento sobre as etapas de desenvolvimento de uma criança. Misturo tudo até ficar uma massa única. De forma lenta e muito paciente, 350 gramas de capacidade para ouvir. Uma enorme distância em relação à situação. Deixa-se repousar e levedar o resultado durante o tempo necessário. Ponderação é quanto baste. Sem certezas, mas com convicções bem fundamentadas, explicando sempre bem ao mundo a razão pelo qual eu decido assim, vai ao forno cheio de esperança. Deve-se espreitar de vez em quando. Revisão de medidas. Vamos alterar esta medida que temos neste momento. A criança está bem com o pai, a criança está bem com a mãe. É preciso alterá-la para ter a certeza de que a temperatura é indicada, alterando-a se estiver a queimar. Eu direi, meus senhores e meus senhores, que não há tempo certo para a cozedura. Depende das circunstâncias e do saber do cozinheiro, da seriedade e do cuidado empático que se põe em cada um dos pormenores. Retiro do forno com cuidado e redobrada esperança. Aviso-vos desde já, isto nem sempre resulta. Há casos mal sucedidos. Também tive na minha vida profissional e levo-os sempre comigo. É essencial, no entanto, ter presente de que não tenho, nem eu, nem a doutora Vanessa, bolas de cristal. Os comportamentos humanos, às vezes, são absolutamente ímpares e são absolutamente imprevisíveis. É humano errar, falhar, arrepender. Nem todas as histórias podem acabar com o fádico foram felizes para sempre. Há muitos sucessos. De vez em quando falamos muito mais dos insucessos do que os enormes sucessos que existem nos tribunais, mas todos nós temos muitas dificuldades e muitas limitações porque somos seres humanos e não somos máquinas. Ninguém pode desejar tratar tudo. As dúvidas e as incertezas da justeza das decisões fazem da justiça uma casa mais humana, aproximando-a dos que chegam inseguros aos tribunais. Era uma vez crescer na justiça. Esta criança, quer brasileira, quer portuguesa, tenha certeza que não se importa com o quanto tu sabes, até saberem o quanto tu te importas com elas. Volto, como comecei, ao alfabeto dos afetos. E no seu regresso à cidade, Buda encontrou-se com um transeunte que, impressionado pela luz e energia que daquele irradiava, o questionou. Você é um Deus? Não, não sou. Você é um santo? Também não sou. Então você é um príncipe? Não, respondeu Buda. Só estou acordado. Temos todos, minhas senhoras e meus senhores, no Brasil, em Portugal, de estar permanentemente acordados, porque essa é a sua luz. Aquela que ilumina os casarios e vigia as crianças portuguesas e brasileiras ou que estejam residentes em Portugal no seu sono. O sistema, costumam dizer, que tem a sua porção de poder na mão, mesmo trabalhando nos casos das comissões com consensos ou com consentimentos bem expressos. Mas não tenhamos ilusões. Isto foi o meu pai que me ensinou. O poder só é necessário para fazer o mal. Não esqueçamos o principal. Para fazer tudo o resto, muitas vezes, basta o amor.
E esta criança, que eu vou ouvir, que eu vou tratar do problema dela na minha justiça, vai poder dizer-me, quando eu voltar a ver-te, vou agarrar o tempo todo de uma vez só. Quando todos nos voltarmos a ver, acreditamos que alguma coisa há de ter mudado. No fundo, minhas senhoras e meus senhores, don't be afraid of love. Não tenhamos medo do amor e não tenhamos medo de ser piegas neste sentido, porque isto é de facto ser empático, humano, afetivo e colocar os afetos no centro da nossa equação. Foi um gosto estar convosco. Uau, doutor Paulo! Como dizem os brasileiros, arrasou! Adorei a sua receita. Eu depois tenho todo o gosto em mandar para todos os intervenientes, mando depois para a doutora Sofia e para a doutora Teresa, todo o meu PowerPoint para os efeitos tidos por convenientes. Muito obrigado, doutora Helena. Obrigada, doutor Paulo. E para a gente não perder mais tempo, vou passar a palavra para a doutora Vanessa. Pode abrir? Agora. Obrigada. Gratidão, querida. Gratidão. Prazer estar aqui ao lado de todos vocês. Queria manifestar aqui a minha gratidão ao Consensus pelo convite, que me deu essa oportunidade de participar desta linda exposição com muita sensibilidade, que fez o meu coração vibrar. Eu não escutei só com os meus ouvidos essa explanação, mas com todo o meu corpo, com o meu coração, com a minha alma, e me sinto em plena expansão. Gratidão, doutor Paulo Guerra, por despertar tanta sensibilidade em todos nós e mostrar que a justiça tutela o afeto e que o afeto é imprescindível na administração da justiça. Então, gratidão. Gratidão, Fernando, é um prazer revê-lo. Minha querida amiga Helena, que foi minha mestre em mediação e que também me conduziu para esse meu caminhar dessa justiça alinhada ao amor. Gratidão à doutora Sofia, à doutora Teresa e a todos vocês por estarem aqui, investindo seu tempo, sua energia, porque vocês se preocupam com o afeto. E isso é muito lindo. E eu fiquei aqui, diante dessa linda e poética explanação do Dr. Paulo Guerra, com muita humildade me questionando. Já que eles dão praticamente todo esse assunto do afeto à justiça, como eu poderia contribuir para este evento? Então, eu gostaria aqui um pouco com a minha própria experiência, primeiro relatando um pouco do meu lugar como juíza, para que vocês saibam de onde eu falo o que eu falo. E talvez trazendo um pouquinho do afeto, não como digno de tutela, mas como o nosso afeto condiciona as nossas decisões. Todos nós aqui somos gestores do conflito. Se vocês pudessem colocar no chat mais ou menos o que vocês fazem, quem é advogado, quem é mediador, quem é juiz, só para eu entender um pouquinho das nossas semelhanças, né? Porque eu imagino que se vocês buscaram esse webinar, o fizeram porque, de alguma forma, direta ou indireta, gerem os conflitos. Mediadores, advogados, mediadores e advogados. Eu já vi aqui meu querido amigo Fernando, ele é advogado, é mediador, é constelador, advogada, psicóloga, perfeito. Então, o que eu vejo, mediadora, psicológica, advogada, mestre em artes marciais, adorei. Então, todos nós lidamos direta ou indiretamente com os conflitos. E será que quando nós lidamos com esses conflitos, nós somos neutros? Nós somos imparciais? E o que fazemos? Eu vi que o Dr. Paulo Guerra recomendou aqui como um dos ingredientes ou como um dos mandamentos para a gente esquecer os nossos ódios e os nossos amores. Será que isso é tarefa fácil? Será que nós temos consciência de quais são esses nossos ódios e esses nossos amores para que possamos nos afastar deles e sermos realmente, entre aspas, neutros e, entre aspas, imparciais na gestão dos conflitos?
Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência, para que depois eu compartilhe também um pouco do meu sentir a respeito disso tudo. Eu ingressei na magistratura, no Tribunal de Justiça de São Paulo, há 23 anos, e quando eu ingressei na magistratura, eu ingressei muito jovem ainda, com 20 e poucos anos, e muitos sonhos. Eu tinha aquele sonho de que, como juíza, eu ia realmente colaborar para a pacificação social, para a estabilização das relações familiares, principalmente, e eu percebi que não era bem assim. E quando eu ingressei na justiça, eu vejo aqui muitos mediadores, nós não tínhamos ainda a mediação estruturada no Brasil. Então, o meu único recurso como magistrada, quando eu ingressei, era a decisão judicial. E eu percebia que a minha decisão judicial, muitas vezes, não só não conseguia trazer a paz, mas como ela também fomentava a beligerância das partes. E eu via como os processos eram transformados em campos de batalha, em que os filhos eram mantidos como reféns dos conflitos dos pais. Eu vejo aqui algumas mães, ótimo, eu também me coloco aqui e sei que a maternidade me conduziu a um outro nível de consciência e agora eu sou expert em gestão de conflitos e os meus filhos estão a serviço disso. A cada conflito que a gente gera em casa, isso nos empodera ainda mais para gerir os conflitos fora de casa. Mas eu comecei a me questionar, mas espera aí, qual é o meu papel, então, como juíza? Se as minhas decisões nem sempre são suficientes para propagar essa paz, para criar relações sustentáveis, relações harmônicas entre esses familiares que chegam em momentos tão sensíveis de suas vidas na justiça, qual é o meu papel? Será que o meu papel é simplesmente aplicar a lei? Será que me cabe simplesmente exterminar os processos? Será que eu sou uma exterminadora de processo ou eu sou uma pacificadora? E se eu for uma pacificadora, quais outros instrumentos eu posso ter além da decisão judicial? E aí, no decorrer da minha carreira, eu comecei a me deparar com alguns casos muito difíceis. Eu tinha 20 e poucos anos e me via como uma grande senhora dos destinos alheios. Vocês têm ideia do que é isso? Nós temos aqui o Dr. Paulo, que é juiz, eu vi que nós temos também mais uma colega juíza. Decidir vidas, decidir destinos, não é uma tarefa muito tranquila. A Helena já trouxe essa reflexão no início. E até que eu me deparei com aquele livro, Eles, Juízes Vistos por Nós, Advogados, do Piero Calamandrei. E ele falava justamente isso, ele falava, eu não sei como o juiz consegue dormir à noite depois de ter definido tantas vidas alheias. Porque tudo que a gente faz ou deixa de fazer interfere nas vidas alheias. E eu me lembro que com 20 e poucos anos, um dos meus primeiros casos em direito de família foi este. Uma criança, um bebê, ainda na maternidade, foi sequestrado dentro da maternidade. E esta família ficou à procura deste bebê durante os outros anos. Até que 7 anos depois descobriram aonde o bebê estava, com a mãe, que na verdade era sequestradora. E o que essa família queria? Busca e apreensão desse bebê, dessa criança, né? Que já se transformou numa criança de 7 anos de idade. Bom, a lei é claro que eles fazem jus a essa criança. Mas como eu, como juíza, eu posso desempenhar o meu papel aqui, trazendo menos problema para esta criança. Imaginem, eu mando um oficial de justiça para a casa desta criança, tudo bem que a mãe dele o sequestrou, né? A mãe que ele conhecia como mãe o sequestrou, mas e na cabeça dessa criança? Ela seria tirada da única mãe que ela conhecia e já seria devolvida para a família biológica? Como seria isso? E isso me despertou, assim, muito cuidado e muita preocupação, porque não só o que eu decido interfere, mas como eu decido também interfere. E, felizmente, naquela época, eu tinha uma equipe muito fortalecida de psicólogos, assistentes sociais, do próprio judiciário, que puderam me amparar. E eles acabaram fazendo um plano de adaptação.
Então, aos poucos, a gente vai aproximando essa criança da família biológica, enfim, e acabou, deu tudo certo, a criança se integrou perfeitamente. Mas eu fiquei me questionando, como é para essa criança? Aliás, como é para qualquer parte cuja vida eu decido receber essa interferência? E como eu posso me equipar ainda mais para que eu seja a melhor colaboração dessas famílias? Esse foi um dos casos, tive vários outros casos, e essa sensação de interferir tão radicalmente na vida das pessoas me trouxe uma profunda frustração também. Porque, como eu falei, na época eu só tinha decisão judicial e muita boa vontade. Com a minha humildade, eu procurei me cercar de outras pessoas que igualmente poderiam me assessorar, como equipe multidisciplinar e outras pessoas. E a gente acabou conseguindo fazer um bom trabalho. Mas aquela minha frustração ainda continuava. Conseguia, entre aspas, salvar os filhos dos conflitos dos pais. Como eu poderia fazer isso somente com as minhas decisões? Eu não conseguia. Fiquei muito frustrada. Mas a frustração, ela não é totalmente negativa, porque ela nos convida a uma reflexão. E a reflexão que eu fiz foi justamente essa, a serviço do que eu sou juíza. Será que eu sou juíza a serviço da lei? Ou será que eu sou juíza a serviço de algo maior? A serviço da paz, a serviço do amor, a serviço da construção de relacionamentos sustentáveis. E a partir deste momento que eu percebi que eu estava a serviço de algo maior, eu percebi também que havia outras possibilidades de atuação além da decisão judicial. E que o juiz não poderia utilizar apenas o direito como fonte do seu saber, que era imprescindível o diálogo com outros saberes. E foi então que eu conheci a minha querida amiga Helena, no curso de pós-graduação de mediação, porque eu comecei a correr atrás desses outros saberes. Estudei mediação, estudei justiça restaurativa, estudei constelações familiares, estudei análise transacional, estudei educação parental, e através de todos esses outros saberes, eu me responsabilizei ainda mais, porque eu percebi que o autoconhecimento é um dever ético de todos nós, cujas atitudes interferem nas vidas alheias. Quantas e quantas vezes, depois desse aprendizado todo, eu percebi que eu projetava os meus medos, as minhas sombras nas pessoas com quem eu lidava. Quantas vezes eu usava as minhas próprias crenças, o meu próprio paradigma do que seria uma família quando eu julgava. Acho que a nossa querida Luciana, que está aqui também, gratidão por fechar o microfone. E eu percebi que este autoconhecimento era indispensável. Uma vez eu conversei com um colega, um juiz aqui de São Paulo, e ele me disse: Vanessa, você não tem ideia de quantas vezes, quando eu mandava para a prisão um agressor, eu estava mandando, na verdade, era o meu próprio pai, que na minha infância agredia a minha mãe. Quantas vezes a gente faz isso? Será que a gente consegue ser neutro? Será que a gente consegue ser realmente imparcial? E será que a gente percebe que o nosso olhar por si só já é capaz de interferir naquilo que está sendo olhado? A gente não precisa nem ir para a física quântica, a teoria do observador, para chegar a essa conclusão. A própria teoria dos sistemas, que é muito utilizada para os fundamentos da mediação. A simples presença de um terceiro elemento já interfere nos outros elementos que compõem o sistema, já interfere no próprio sistema. Nós estamos cocriando a nossa realidade, nós estamos interferindo no nosso sistema o tempo inteiro e nos sistemas alheios. Quantas audiências, por exemplo, entrevista de interdição, eu não sei se em Portugal é esse o termo, interdição, quando a pessoa não tem condições de exprimir a própria vontade, ela é submetida à curatela e geralmente um familiar se torna curador e responsável por decidir por ela.
Quantas vezes nessas audiências eu olhava para essas pessoas e permitia que o meu mundo interno, os meus sentimentos, os meus temores refletissem no meu olhar, e este meu olhar de profunda pena pelo outro acabava retirando a força do outro? Será que nós somos tão neutros assim? Imaginemos agora, vocês têm um destino difícil. Vocês, por algum motivo, não podem expressar a sua própria vontade, vocês estão sendo submetidos a uma curatela. E eu, como juíza, olho para vocês na entrevista com muita pena. E internamente eu penso, meu Deus, como é possível uma pessoa viver esse destino difícil? Como é possível? Como isso acontece com essa pessoa? O que eu posso fazer para salvar essa pessoa? Só esse meu olhar tira a força de vocês ou dá força? Como que vocês se sentem diante disso? O nosso olhar, muitas vezes, também é violento. Ainda que estejamos no afã de ajudar alguém, essa nossa ajuda, no nível aparente, se reveste no nível mais profundo como um ato de violência, porque nós retiramos a força do outro quando achamos que nós devemos salvar o outro. Mas a partir do momento que eu dei conta disso e percebi que, na verdade, eu não estava com pena daquela pessoa, e que, na verdade, como dizia o Bert Hellinger, a pena que eu sinto pelo outro, na verdade, um medo secreto de que eu, no lugar do outro, não teria força para viver o destino do outro. Eu estou sendo neutra aqui, eu estava sendo totalmente, eu estava projetando no outro aqueles meus medos. E quantas vezes fazemos isso na gestão dos conflitos? Então, quando a Helena me convidou para falar sobre afetos na tomada de decisão, é a isso que eu me refiro. Como esses nossos afetos ou esses nossos medos, esse nosso mundo interno se reflete em cada um desses conflitos que chegam até nós. Seja como juíza, seja como mediadora, seja como advogada, seja como psicóloga. Como existe isso? E como esse autoconhecimento é imprescindível? A partir do momento que eu vivenciei isso, eu passei a olhar para essas pessoas que chegavam até mim, com destinos difíceis, com outro olhar. Eu olhava para elas e reconhecia que para este destino elas têm a força e que estamos todos a serviço de algo maior. Então, hoje, eu olho para essas pessoas como se vocês fossem essas pessoas e internamente eu digo, eu vejo você, eu vejo a sua força. Eu sei que para o seu destino você tem a força, assim como para o meu destino eu tenho a força. E sei mais ainda, que o seu destino é maior que o meu coração. E quando eu faço isso e honro a sua dignidade, a sua força para o seu destino, essa força é transmitida pelo meu olhar. E isso permite que eu, como juíza, faça o meu trabalho, mas com muito mais leveza. Porque eu saio daquela postura de salvadora e me coloco como facilitadora, como co-criadora, como apoiadora. Mas eu reconheço que, na verdade, estamos todos a serviço do destino coletivo. E aqui eu falei um pouquinho, que eu estudei também sobre análise transacional, eu consegui reconhecer, através da análise transacional, essas várias vozes que me habitam e que habitam o outro. Quantas vezes as pessoas chegam até a justiça naquela posição de crianças, e elas estão como crianças à espera de um pai justo que decida por elas. E elas projetam na figura do juiz este pai justo. Só que para elas, quem é o pai justo? É aquele que vai dizer que elas têm a razão e a parte adversa está errada. E quantas vezes nós aceitamos essa projeção e continuamos nessa figura de pai justo? Eu sou o pai, eu vou definir o que é melhor para ela. E quando fazemos isso, mesmo no afã de ajudar o outro, muitas vezes estamos prejudicando, estamos retirando a força do outro. É claro que em alguns casos o juiz precisa e deve decidir,
mas principalmente aqui eu falo como juíza de família, não como juíza de infância, será que é conveniente e recomendado que nós decidamos sem antes encaminharmos as partes para uma mediação, para um programa de educação parental, um círculo restaurativo, para que elas possam se conectar com seus recursos internos e com a sua possibilidade de protagonizar a própria vida, sem depender de um terceiro que entre na intimidade da família, que sequer conhece e decida por aquela família? Hoje, antes de vir para cá, estava até preocupada com o horário, eu tive uma audiência em que os conflitos foram muito intensos, ânimos muito acirrados. E eu perguntei exatamente para os pais, o que cada um pode fazer? Era uma disputa de guarda, o que cada um pode oferecer para que nós possamos transformar esse conflito em laços familiares mais sólidos, mais sustentáveis, mais colaborativos, mais corresponsáveis. E eles continuaram no conflito. E eles falaram, não, nós queremos que a senhora decida. E eu os convidei a uma reflexão. Tá bom, suponhamos que eu decida. Imaginemos que a sua filha, que hoje tem 7 anos, com 18 anos, ela queira saber, o que aconteceu quando eu tinha 7 anos? Vocês brigaram pela minha guarda? Quem é que resolveu com quem eu ficaria? Foram vocês mesmo? Ou foi uma juíza que sequer me conhecia? E eu pergunto, o que dá força para esses pais e o que retira a força desses pais? Será que se esses pais disserem, não, a gente não conseguiu se entender, então foi uma juíza que teve que decidir a sua vida e a nossa vida? Ou, não, nós tivemos um conflito, mas em determinado momento nós procuramos olhar não só a nossa dor, mas para você, para os seus melhores interesses, e procuramos olhar não para os nossos defeitos, mas para aquilo que cada um poderia oferecer de melhor para que você tivesse uma vida boa, e nós tomamos a decisão como pais, como adultos. O que dá mais força para essa família? Eles não conseguiram chegar num acordo hoje. Eles foram encaminhados para os vários projetos que a gente tem aqui. Essa família vai participar da mediação, ela vai participar da oficina de parentalidade, que é um programa pedagógico, preventivo, multidisciplinar, direcionado a todos aqueles pais que vivenciam a parentalidade sem a conjugalidade. Ou porque essa conjugalidade acabou, por causa do divórcio, da separação, da dissolução da união estável, ou porque essa conjugalidade nunca foi estabelecida. No caso, por exemplo, de um casal que nunca viveu junto e teve um filho. Então, nós acolhemos essas famílias nas oficinas de parentalidade para compartilhar com elas quais são os efeitos negativos que os conflitos intensos e mal administrados dos pais acarretam para os filhos. Quais são as consequências negativas que a perda parental, ou seja, a redução drástica do convívio dos filhos com um dos pais, acarreta na vida dos filhos. E aí nós falamos também na oficina de parentalidade sobre as boas práticas parentais. O que esses pais que amam incondicionalmente os seus filhos e que sempre fazem o melhor que eles podem, conforme o nível de consciência que eles têm, podem apoiar os filhos? O que eles podem fazer? Como eles podem desenvolver mais empatia? Como eles podem desenvolver uma comunicação não violenta? Como eles podem zelar para que o filho continue convivendo com o pai e com a mãe? Para que o filho reconheça que ele tem todo o direito de continuar amando o pai, tem todo o direito de continuar amando a mãe e recebendo o amor de toda a família. Então, é isso que nós fazemos na oficina de parentalidade. Mas esse casal também vai participar de outros programas. Esse casal vai participar das constelações familiares, que foram desenvolvidas por Bert Hellinger, com o intuito de olharem para os aspectos ocultos do conflito. Quais foram os emaranhamentos ocultos, as lealdades invisíveis ao seu sistema familiar que trouxeram essas partes para o conflito? Será que o pai não estava sendo
indisponível para o filho, porque o pai dele também foi indisponível com ele, o avô também foi indisponível com o pai, e ele estava repetindo esse padrão de conduta, ele não sabia fazer diferente? Ou será que a mãe estava sendo agressiva com a filha porque ela também não sabia fazer diferente? Porque ela também foi disciplinada com base na violência? E aquele conflito, quando chegou na justiça, chegou como um verdadeiro grito de socorro. Socorro, eu preciso de ajuda. Eu não sei fazer diferente. E será que uma justiça que se atém tão somente a julgar, a dar a decisão, vai atender esse pedido de socorro? Vai conseguir gerir esse conflito como sendo uma verdadeira oportunidade de transformação na vida daquelas pessoas? Vai olhar para as feridas, como já dizia o grande poeta Rumi, como uma oportunidade para que a luz entre? Porque a luz entra justamente pelas feridas. E quantas famílias feridas chegam na justiça? Nós não temos um olhar neutro. Quando nós desenvolvemos os nossos recursos internos, percebemos que o nosso olhar não é o neutro e passamos a reconhecer a força que as pessoas têm, mas que em dados momentos, diante desses conflitos, elas podem estar desconectadas a essa força, e resistimos àquele impulso de imediatamente salvá-las, e criamos espaços dialógicos, de reflexão, de empoderamento, para que as pessoas voltem a se reconectar com seus próprios recursos e resolvam as suas próprias vidas. Elas estabeleçam o que é melhor para os seus filhos, para que os juízes não precisem fazer isso. Isso é o princípio da dignidade humana. No Brasil, tenho certeza que em Portugal nós também temos, o princípio da dignidade humana é um princípio constitucional. E ele é muito invocado. Eu estou a serviço da dignidade humana, vamos preservar a dignidade humana. Mas o que é preservar a dignidade humana na gestão do conflito? O Kant já falava que dignidade o que é? É ter poder de autodeterminação, ter autonomia existencial. E será que eu consigo criar os espaços para que as pessoas se conectem com seu poder de autodeterminação? Ainda que para isso eu precise me colocar numa postura de muita humildade, me liberar das minhas expectativas, das minhas projeções, das minhas preferências e mais do meu desejo de ser salvadora. Porque o Kahneman, que estudou análise transacional com o próprio Eric Berne, ele fala do triângulo dramático. E nesse triângulo dramático, sempre que nós estamos reproduzindo a nossa criança ferida na gestão de conflitos nossos ou alheios, nós nos alternamos nessas posturas. Nós temos o salvador, temos o perpetrador, e aqui, embaixo do triângulo, nós temos a vítima. Quem é o salvador? Eu já fui muito tempo salvadora e muitas vezes eu me coloco ainda nessa posição de salvadora. Mas hoje eu me percebo, e quando eu me percebo nessa postura, eu me afasto. Como o Dr. Paulo Guerra falou, aquele afastamento, nós precisamos nos afastar. E quando nós estamos como salvadores, nós não estamos afastados, nós estamos ali, no meio do conflito. E a partir da nossa criança ferida. Porque aquele conflito está se com algo que nós vivemos também. O nosso entorno é o nosso espelho. Tudo que nós vivemos está relacionado a nós, principalmente aquilo que nos traz peso, que nos traz indignação. Essa é a grande mensagem que a vida nos dá. Quando nós sentimos um peso na gestão de conflito, é porque aquilo também é nosso. E quem é o Salvador? O Salvador é aquele que aparentemente quer ajudar o outro, mas como eu falei, no nível mais profundo, ele é violento, porque ele está retirando a força do outro. E por que é que o Salvador faz isso? Porque para ele é muito mais fácil salvar no outro o que ele não tem coragem de salvar em si mesmo. Quando ele projeta no outro as suas sombras e não tem coragem de olhar para as próprias sombras, então ele procura resolver essas sombras no outro.
Eu falei que eu passei por um momento de frustração, passei por um momento de muito peso na minha carreira. E eu sentia muito peso, principalmente quando eu lidava com crianças reféns dos conflitos dos pais. Até que todo esse aprendizado e uma fala de um amigo despertou uma profunda reflexão em mim. Quando eu falava para ele o quanto eu me sentia pesada diante daqueles conflitos que eu vivenciava, ele me perguntou: quem é no seu sistema que você está querendo salvar? Quando ele perguntou aquilo da primeira vez, eu falei: mas o que ele está falando? Que bobagem é essa? Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, eu sou uma juíza, eu sou pacificadora, eu tenho condições, eu tenho conhecimento, eu vou salvar essas crianças. Imagina, elas estão ali sofrendo com os conflitos. E a pergunta continuou ecoando: quem é no seu sistema que você está querendo salvar? E eu aqui olhava para essas crianças e não olhava aqui para trás. E para mim estava claro, eu queria salvar essas crianças. Até que aquela pergunta continuou ecoando: quem é no seu sistema que você está querendo salvar? E aí eu precisei olhar para cá, olhar para trás. E eu percebi quem eu estava querendo salvar. A minha criança ferida, que quando era criança, vivenciou os conflitos dos pais e se colocou no meio desses conflitos. Então, toda vez que eu me deparava com aquelas crianças vítimas dos conflitos dos seus pais, aquela minha criança interna gritava: será que eu sou tão neutra nos meus julgamentos? Será que essa criança já não tinha gritado antes e eu não tinha nem me percebido? Será que aquela fala esquece os teus ódios e amores? Eu tinha consciência para colocá-la em prática? Se eu sequer tinha consciência de que eu estava querendo salvar a minha criança ferida? Até que eu fiz esse movimento. Eu olhei para os meus pais, devolvi para eles o que era deles. Reconheci que pro destino deles eles tinham a força, que eles tomavam as decisões deles e que deles eu recebia a vida. E eu ficava no meu lugar, renunciando a querer salvar os meus pais. E só a partir deste momento eu pude olhar para essas crianças com muito mais leveza. E eu passei a olhar para essas crianças e ver também os pais atrás dela e o seu sistema familiar, reconhecendo que cada família é digna dentro da sua especificidade. Eu olhei para essas crianças e passei a dizer: eu renuncio a querer salvá-las. Eu renuncio às minhas preferências, eu renuncio às minhas expectativas. Eu renuncio. Mas a partir do meu papel de juíza, eu me coloco como facilitadora para que você se reconecte com a força do seu sistema familiar. E quando a gente faz essa virada, a gente fica muito mais leve. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu não sei se eu já esgotei o tempo, Helena, eu sei que a gente está, mas como o autoconhecimento é imprescindível, aliás, não é nem imprescindível, é um dever ético que todos nós que interferimos nos destinos alheios precisamos ter, e precisamos ter consciência disso. Como eu posso ser imparcial, por exemplo, numa definição de guarda, se eu internamente não tenho os meus pais na mesma medida no meu coração? Será que eu tenho preferência pelo meu pai? Será que eu tenho preferência pela minha mãe? Será que eu me afino mais com um, com o outro? Ou será que eu olho para os dois como uma unidade, o meu portal para a vida? Porque só quando eu faço isso, eu renuncio a essas minhas preferências, eu vou deixar de projetar nos outros as minhas sombras. Helena, se a gente tiver mais 2 minutinhos, eu queria só fazer... Claro, Vanessa, por favor. A gente tem? Então, eu queria convidá-los para um exercício, para que a gente possa resgatar esse poder de imparcialidade. Porque enquanto no nosso coração nós guardarmos essa preferência por um dos pais em detrimento do outro, independentemente do que aconteceu, porque quando eu me refiro aos pais, eu me refiro ao ato de dar a vida, independentemente de como eles foram como cuidadores. Quando eu resgato essa imparcialidade, eu deixo de espelhar essas minhas sombras para fora. Então, eu gostaria de convidá-los. Aqui a gente vai fazer um pequeno exercício com as nossas mãos, tá bom? Peço que vocês respirem
que vocês se conectem com a sua versão mais adulta, versão mais luminosa. E agora vocês olham para a sua mão direita. E a sua mão direita não é mais a sua mão direita, é o seu pai biológico. E você olha para ele e perceba como você se sente. Como é olhar para o seu pai? E agora você olha para a sua mão esquerda, que não é mais a sua mão esquerda, é a sua mãe. Como é que você se sente se conectando com a sua mãe? Agora que você percebeu, olhe novamente para a sua mão direita, para o seu pai. E agora você diz: Pai, eu te reconheço como meu pai. Pai, agora eu vejo você com os meus próprios olhos. Eu renuncio a vê-lo sob os olhos da mamãe. Eu te olho com os meus olhos. Gratidão, Pai. Você é o Pai certo para mim. Você me deu a vida. E eu a tomo com muita gratidão. E faça uma reverência para o seu Pai, quem sabe baixando o queixo até o pescoço, abrindo o seu coração para Ele. E você olha para o seu Pai e você fala: o que aconteceu entre você e a mamãe, eu deixo com vocês. Vocês são os grandes, vocês dão conta. Eu sou só o pequeno, eu sou só a pequena. E eu fico com a vida. Gratidão. E agora você olha para a sua mão esquerda, para a sua mãe. E você diz: Mãe, agora eu vejo você. E eu vejo você com os meus próprios olhos. Eu renuncio a vê-la com os olhos do papai. Você me deu a vida. Gratidão. E faça também uma reverência para sua mãe, abrindo seu coração para ela. E agora você olha para as duas mãos. Enquanto você olha para as mãos, perceba se elas se aproximam, se elas têm algum movimento natural. E quando você olha para elas, você diz: eu renuncio às minhas preferências. E eu passo a vê-los como uma unidade, como meu portal para a vida. É através de vocês que a vida se manifesta em mim. E perceba se essas mãos conseguem se cruzar. E se isso acontece, traga elas até o coração, sabendo que você é fruto de um grande amor. E que o amor nada mais é do que o encontro e a reconciliação das polaridades. E agora vocês reconciliaram essas polaridades dentro do seu coração. E como vocês se sentem? Como está a sua frequência? Como está o seu coração, a sua atmosfera interna? Só perceba. E como será que é agora, com seus pais, no seu coração, em iguais medidas, em iguais proporções, olhar para um caso de disputa de guarda? Então, gratidão pela abertura de vocês, pela disponibilidade. Eu só queria que vocês colocassem no chat como foi para vocês, se alguém sentiu mais leveza, expansão, só para eu ter o feedback de como vocês estão diante desse movimento. Gratidão mais uma vez. Vanessa, sem palavras, né? Acho que eu não tenho palavras para agradecer. Você já sabe que eu sou sua fanzoca mesmo, então acho que eu não tenho muito o que falar. Recentemente eu fiz um exercício casal que estava brigando
de uma forma muito, muito feia. E eles tinham 2 filhos. E eu pedi para que eles escrevessem coisas bacanas uns dos outros, né? E eles não conseguiram. Eles só conseguiram escrever coisas ruins uns dos outros. Eles disseram, a gente não consegue. E aí eu lembrei-os que eles eram pais. Tudo era por causa dos filhos, a briga, a guarda, alimentos, aquela história toda, aquele pacote, né? Só que a última coisa que eles falaram era dos pais. E eu pedi para eles, então, dentro daquela lista imensa que eles tinham feito um do outro, que era enorme, eu pedi para eles escreverem num papel bem pequenininho, filhos. E na hora eles ficaram impressionados, porque eles viram aquele monte de reclamação e um papelzinho bem pequenininho, escrito filhos. E aí eu pedi para eles levarem para casa isso e voltarem, e aquilo foi um negócio assim, na hora que eles voltaram e que eles viram aquele papel imenso, com aquele monte de coisas ruins, e aquele bem pequenininho escrito filhos, acho que foi uma abertura, assim, um portal mesmo de entrada, para eles verem que aquilo tudo, ok, mas que tinham coisas preciosíssimas que eles nunca tinham olhado, embora o conflito fosse. Então, assim, como essas coisas, eu acredito muito nessas dinâmicas e tal, e como elas às vezes, elas impactam positivamente, e a partir daí eles conseguiram conversar, e foi um trabalho muito bacana. Nós, mediadores, entendemos que a supervisão é algo muito importante. A gente tem um grupo de sustentação para a gente poder trazer os nossos casos, contar dos nossos desafios, das nossas preocupações, falar das nossas vulnerabilidades, daquilo que nos afetou num determinado caso, como você falou, Vanessa, nós não somos neutros, como a gente fala no Brasil, neutro só detergente, ou lousa branca, né? Nós temos a nossa história, nós temos a nossa visão de mundo e tal, que nos influencia em qualquer intervisão que a gente faça, como advogado, como psicólogo, como juiz, como promotor, enfim, qualquer trabalho com pessoas. Então, para nós, a intervisão ela é muito importante porque é esse espaço de acolhimento, de reflexão, né? E onde a gente pode fazer trocas sobre as nossas vulnerabilidades. Como é que vocês fazem para que vocês tenham um grupo de sustentação, um grupo que vocês possam falar dessas questões que acontecem no dia a dia com vocês? Posso responder? É para mim e para o Dr. Paulo, né? Exato. Tá certo. De fato, Helena, eu fico muito feliz com esse seu grupo de intervisão, porque a gente precisa muito desse autocuidado. E o juiz tem essa tarefa muito solitária, né? Eu não sei, doutor Paulo, estou muito curiosa para ouvir a resposta dele, mas nós não temos essa prática aqui no Brasil, esses grupos de intervisão. Na verdade, eu crio os meus próprios grupos com umas pessoas mais próximas, inclusive o Fernando, que está aqui, o Catalã, a Luciana Buschinelli, eles fazem parte desse meu pequeno grupo de socorro para as emergências. Então, a gente conversa muito sobre algumas questões dentro do sigilo, mas que mexem comigo também, né? Como eles podem me apoiar. Mas um grupo formal, eu não participo de nenhum. E sinto muito essa necessidade. A pergunta também me era feita a mim, penso que estão-me a ouvir, certo? Muito bem.
tal como no Brasil e tal como a Vanessa, nós também aqui em Portugal não temos propriamente o hábito formal de ter esse espaço enfim, de convívio, de forma a ajudarem-nos à nossa introspeção e sobretudo, na ajuda relativamente à decisão que vamos tomar. Obviamente que tenho sempre comigo a minha família, tenho obviamente os meus pares, tenho a minha tribo, e quando falo da minha tribo, falo não só de pares, mas como todas as outras pessoas que pululam ao meu lado e que também povoam o universo chamado criança. Estou a olhar a Teresa Tavares, estou a falar para a Sofia Pardal, estou a falar para a Maria João Castelo Branco, estou a falar para mediadores familiares, para pessoas que estão com métodos cientificamente comprovados em Portugal, que nos ajudam de facto a resolver os diferendos. Temos grupos de Facebook, há um grupo de Facebook que eu organizei, eu próprio, com 2 colegas, um grupo que tem a ver com direito da família e das crianças. Portanto, estamos a discutir todos, psicólogos, terapeutas, juízes, magistrados do Ministério Público, colocamos novidades, não vamos propriamente falar do nosso processo, mas vamos buscar informação, porque também o direito também é informação, é formação, é também buscarmos o máximo de conhecimento, enfim, possível para podermos lançar luz sobre aquele universo chamado criança. Eu acredito, Helena, que é importante, eu acho que há muitas formas de expressar afetos. Acredito no poder do amor, de facto, o poder é só necessário para fazer o mal. Para tudo o resto, como eu ali vos expliquei, basta de facto o amor. Admito que cada juiz possa lançar mão, eu direi, de manobras aqui e ali um bocadinho radicais para levar a uma pacificação de um conflito parental. Há conflitos que parece nunca mais acabarem, mas quero dizer que em Portugal nós temos ido só por métodos que cientificamente temos como provados. Portanto, eu ouvi aqui a descrição, enfim, daquilo que soe chamar-se as constelações familiares. Nenhum preconceito relativamente a eles, mas só esclarecer que eu não as faço, não as aplico, nem os tribunais portugueses têm, digamos, a tradição de o fazer. Sei um caso tópico, um ou outro de o fazer, mas neste momento, em termos de consciência, deverei dizê-lo e estou a dizê-lo publicamente, porque é a minha pessoa que está aqui também a dar a cara neste webinar, com todo o respeito por quem a professe, mas eu não o professo, compreendo, aceito, enfim, nada do que é humano me é estranho, já dizia Terêncio, mas temos ido por métodos que nos têm ajudado cientificamente a chegar lá. Mediação familiar, mediação familiar, mediação familiar, antes disso uma terapia familiar se for necessária, os poderes da conciliação, e temos ido por estes caminhos. Portanto, obviamente, se calhar precisamos de estarmos mais uns com os outros para, enfim, não digo me deixar convencer pela bondade daquilo que me chega de além-mar, mas por ora estou tranquilo com esta minha realidade. Era só isto que eu queria dizer aqui expressamente e publicamente. Obrigada, doutor Paulo. Bom, Sofia, Teresa... Estou aqui, estava sem som. Eu estou em 2 lados, jogo em 2 carrinhos. Um com a imagem e outro sem. Eu, a única coisa que tenho a dizer é agradecer, sem palavras, à doutora Vanessa e ao doutor Paulo Guerra, porque não tenho de facto palavras para agradecer a um e ao outro. E acho que a Teresa está mais ou menos como eu, se bem eu conheço. Sem dúvida alguma. Foi uma noite muito, muito rica e muito útil. Amanhã podemos fazer outra vez. E aprendemos muito nesta noite e agradecemos aos dois por tudo aquilo que falaram e que nos sensibilizaram e que nos despertaram também, porque também nós, advogados, também temos muitas dificuldades quando lidamos com processos de família, com processos com crianças. É muito difícil às vezes encontrarmos o equilíbrio. E eu tenho muita preocupação nisso, em fazer bem e em fazer melhor. E também tenho uma grande preocupação em defender as crianças. Obrigada, Teresa. Bom,
Aproveitando que a Tereza e a Sofia falaram, eu queria agradecer as duas pela parceria aqui em Portugal, que me acolheram, que também me abriram portas, e eu sou muito, muito grata. Queria agradecer ao Dr. Paulo Guerra, que eu não conhecia, foi um grande prazer, gratidão. Minha linda, muito obrigada mais uma vez por tudo. Meu parceiro, Consensus, Fernandinho, mais uma vez gratidão e te passo a palavra. Eu estou bastante emocionado aqui, né? Sempre ouvi a doutora Vanessa falar, eu sou fã de carteirinha dela e realmente eu fico bastante emocionado quando eu a ouço. Ela sabe disso. Doutor Paulo, foi um prazer conhecê-lo, né? E ouvir juízes com essa sensibilidade, né? E com essa conduta com os processos familiares, isso me deixa cada vez mais crente na mediação, na solução consensual dos conflitos, na pacificação social. Quem me conhece sabe que eu trabalho muito nessa linha de conduta. Quer dizer, faz parte do meu perfil isso. Desde a minha criação, talvez precisando olhar bastante para os meus antepassados, né? Mas a constelação me mostrou muitas coisas boas. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui, né? A Sofia, a Tereza, a Helena, minha querida amiga, Dr. Paulo, doutora Vanessa. Só palavra que vem para mim agora é gratidão. Gratidão. Obrigada, gente, a todos os presentes, obrigada por terem compartilhado e trazido pessoas, amigos, para estarem aqui com a gente. Anabela Quintanilha, linda, saudades de você. Gente, boa noite. Eu não sabia que a Anabela aí estava. Um grande abraço para a Anabela também. Eu já só vi a Maria João. Eu não tinha visto. Maria João, um beijo para você também. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Helena. Boa noite, Helena. Boa noite, Fernando. Doutor Paulo, obrigada, viu? Doutora Teresa, doutora Sofia, um grande abraço. Adeus, doutor. Um beijinho, boa noite. senhor Muito doutor. Boa obrigada. noite. Muito Um beijinho. obrigada.